Nessa conclusão, eu trago e trouxe para vocês do filho pródigo que realmente recebeu o avivamento verdadeiro. E disse ao pai: não sou digno de ser chamado seu filho, mas que eu seja como um dos seus trabalhadores. É assim que nós devemos reconhecer: Senhor, que eu não seja chamado como filho, mas no nome de Cristo, tenha misericórdia de mim. E assim Deus traz o reconcílio. Eu fico observando deles pregar esse avivamento. Eu fico imaginando pela escritura daquilo que Jesus ensinou e disse, na conclusão aqui que eu vou trazer agora, sobre aquilo que eu li lá em Joel, que fala que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne, sobre todo mundo, que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e o poder de Deus se manifestaria. Mas no prosseguir de Joel, ele continua dizendo agora que então Deus ia fazer o quê? Ali traz a parte de Mateus 24, traz a parte do Apocalipse, que dentro desse conceito de nós estarmos vivos e recebendo as bênçãos, as curas, e nós orando, expulsando os demônios, também se nós estivéssemos nesse tempo, também ia acontecer o que vai acontecer no Apocalipse. Ele também nos mostra derramando o seu espírito, mas derramando da sua ira sobre a humanidade por causa dos pecados. E aqui Apocalipse capítulo 11, que eu falei, né? Olha só o que Deus disse que vai fazer nos últimos dias. Então veja bem o avivamento. O avivamento é salvação. Nós temos que receber Cristo. Estávamos mortos, agora nós vamos reviver em Cristo, aceitando o convite dele e obedecendo. Porque não adianta só aceitar. Ah, aceitei Jesus, tem Jesus no coração, mas está lá no mundo. Continua mentindo, continua enganando, continua fazendo mal para os outros, continua desejando mal para os outros, continua fazendo feitiçaria. Não adianta nada. Então não a viveu. Confessa com a boca, mas o coração está longe. Os atos não condizem com aquilo. Mas aqui no Apocalipse 11 diz que Deus, nesse tempo que estão pregando, o tempo do avivamento, eu estou mostrando a realidade do que vai ser no dia de amanhã. Pode ser amanhã. Olha só, Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Vestido o quê? Saco. Vocês imaginaram o R.R. Soares vestido de saco, andando de a pé? Vocês imaginaram o Valdomiro Santiago andando de a pé e vestido de saco, pregando a palavra de Deus? Pregando arrependimento contra a idolatria, a feitiçaria, o engano e a mentira, contra a politicagem do reino do anticristo? Vocês imaginariam o Silas Malafaia? Essas duas testemunhas, aos olhos desses profetas, são os derrotados, e eles vão, se aparecesse no dia de amanhã, ou se aparecer no dia de amanhã, as duas testemunhas, para se cumprir a palavra, eu tenho certeza, sem medo de errar 100%, que eles vão falar que esses homens são do diabo, que são negacionistas, como falam da maldita política. Eles vão falar que esses aqui são falsos profetas e que eles são de Deus, mas que as duas testemunhas não são de Deus. Por quê? Vejam bem o que Deus vai fazer no tempo do avivamento, que esses falsos pregadores estão ensinando. O engano. Esses falsos pregadores, eles estão sendo enganados e estão enganando as pessoas. Estão enganando as pessoas e estão sendo enganados. Aqui diz que Deus, eu darei poder às minhas duas testemunhas, que profetize por 1260 dias. E essas duas testemunhas, ou essas são as duas oliveiras, os castiçais que estão diante de Deus na terra. Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles terão poder para levantar a mão e a pessoa, bam. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova. Nem precisa estar duas testemunhas, está aí, ó. A pior crise hídrica do nosso país. Sabe quantos anos que não acontece isso? 92 anos. 91 a 92 anos. O qual nós estamos aqui, só na capital de Curitiba, região metropolitana, nós estamos há mais de um ano sofrendo com racionamento. Pagamos para a elite, pagamos para o Illuminati, pagamos para o governo água que nós não... Aliás, pagamos águas que não consumimos. Se nós ficarmos... Temos 15 dias de água, 15 não. Chegou vezes nós ficar só com 10 de água, lembra? Que estava 2 por 1. Mas o talão está ali. Pague. Esse sistema é do mundo.
sistema caído, o qual é necessário que Deus não vai consertar, Deus vai destruir, fazer novos céus e nova terra. A esse tempo está escasso, a escassez de água, de energia que estamos passando, a pandemia, o Covid-19 que aí está assolando, e agora está vindo o novo. Estava se reabrindo toda a Europa, Estados Unidos, voltou a fechar tudo de volta. Agora estão querendo abrir no Brasil, estão abrindo, começando por Minas. Quando chegar essa onda, vai fechar tudo de volta. E a palavra diz aqui: se alguém quiser fazer mal, as duas oliveiras vão ter poder para se defender, tem poder para fechar o céu. Então, como que pode haver um avivamento? Haverá o terror, isso sim. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e eles o farão isso. Como que vai haver avivamento então nos últimos dias? Contradiz tudo que Jesus ensinou, tudo que os apóstolos falam, tudo que está nas cartas dos apóstolos da mensagem do Senhor. E o interessante de tudo isso, como eu disse, se aparecessem esses dois profetas pregando, o que eles vão pregar? A palavra diz que as duas testemunhas, as duas oliveiras vão pregar contra o quê? Contra o sistema da corrupção, contra a mentira, contra o engano. Vai pregar contra a idolatria, contra a ideologia de gênero, contra os infeminados, contra essa história de sodomitas. Enfim, eles vão pregar contra o pecado, mas as pessoas vão ter ele como dizem, como negacionista, que só fala o mal. Aqui cogita-se essa história de que quando eles vier, eles vão fazer igual fez o profeta Micaias. Quando chama Micaias para pregar ao rei Acabe, Josafá fala que chama ele e fala para ele trazer a mensagem, e o rei Acabe diz: não, mas esse camarada nunca fala ao meu favor, nunca fala o que é bem ao meu favor. Ele queria que falasse ao favor do seu pecado, dos seus erros, dos seus enganos. Mas Micaias vai falar assim: eu vou trazer a vocês a mensagem do Senhor, aquele que ele me der, eu passarei a vocês. E da mesma forma, agora no final dos tempos, virá esses dois profetas, as duas oliveiras, que vão pregar contra o pecado. E eles vão olhar para essa humanidade, para esse mundo, não vai haver arrependimento. E eles vão começar a manifestar o seu poder, irmã Cris. As águas se transformarão em sangue, não haverá chuva, haverá fome, enfim. Mas eles são negacionistas e pregam a verdade de Deus, o qual é rejeitada pelos seres humanos. Pela política do governo do Anticristo será rejeitado essas duas testemunhas. Eles vão quebrar todas as leis humanas que são contra Deus e vão pregar a mensagem. Com isso, os governos, a besta do governo do Anticristo, que é um governo político, vai se levantar, vai colocar os seus exércitos e vai mandar prender essas duas testemunhas que pregaram: parem de pecar, parem de errar, se convertam, deixem da feitiçaria, deixem do engano, deixem da idolatria. Eles não vão aceitar. E eles vão acometer todas essas de sorte e o mal sobre a terra na autoridade de Deus. A besta, o governo, a ONU vai se levantar. Vamos pôr a ONU aqui. Espero que meu vídeo não seja bloqueado por isso. É um governo político. A nova ordem mundial vai se levantar. A besta vai se levantar, vai colocar as suas polícias e vão caçar ferozmente, como caçaram o Lázaro. Claro que Lázaro não tem nada a ver no sentido, no caso, ele é um transgressor. Lázaro é um transgressor da lei. Mas é só para vocês fazerem e ver como se fosse uma ficção, que não é ficção, mas é uma realidade do que vai acontecer. Então, Lázaro foi caçado aqui no estado brasileiro, de dia e de noite. Colocaram centenas de policiais, de todo tipo de agrupamento militar, para que pudessem trazer e fazer a prisão dele. Só que a caçada que haverá sobre as duas testemunhas, a caçada que virá sobre as duas testemunhas do Senhor, as duas oliveiras, será em âmbito global. Será a nova ordem mundial que vai caçar eles, porque eles vão realmente encerrar os céus
e fazer os milagres e maravilhas que Deus sim deu autoridade para eles, no tempo deles. Mas diz que então a besta vai assassinar, as duas testemunhas serão assassinadas, e eles vão pegar os seus corpos, vão colocar não no sepulcro, não vão enterrar. Vamos ver se esses daí são homens de Deus mesmo, vamos ver se é de Deus. E eles vão ser mortos e assassinados. Você sabe que é uma geração tão má, que se alegra com a morte das duas oliveiras. Vejam bem que na morte de Lázaro, muitos cristãos, eu vi cristão falando que bom que morreu, contradizendo aquilo que Deus disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que antes se arrependa, se converta e seja salvo. Deus não tem prazer, Deus não se alegra. E ai daquele que se alegra com a morte do outro. Nós devemos se prostrar diante do Senhor e deixar as coisas discorrerem como elas são, na vontade do Senhor, e compreender que nós também não devemos desejar a morte do nosso inimigo, porque nós somos guardados por Deus, temos a visão diferenciada. Nós não somos enganados pelos falsos profetas. Nós somos de Deus e andamos pela palavra de Deus. Então nós não temos esse prazer, como nós observamos. Ai, pastor, o irmão João está defendendo o Lázaro. Talvez eu defendesse o Lázaro de Marta e Maria, no tempo de Jesus, que era bondoso. Mas também não posso fazer apologia e defender a crueldade de ver sorriso no rosto de policiais, de agentes que se alegram em tirar a vida de alguém. O único que pode tirar a vida e dar a vida é Deus. E nesse dia, quando em âmbito global virá os exércitos, as polícias, o FBI, enfim, aprender as duas testemunhas e assassinar, diz que toda a humanidade, toda a terra vão mandar presente e se alegrarão. Olha só o que diz: e quando acabarem o seu testemunho, a besta, que é uma nova ordem mundial, que é o governo da terra, sobe do abismo, sobe do inferno, lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Assim como fizeram, é só pitadinha para vocês verem o que fizeram aqui, uma caçada com Lázaro, um criminoso. Talvez você fale, é legítimo, que tinha que prender e ele pagar com, preso lá tal, mas não ser como foi feito. Porém, aqui diz que então a besta vai se levantar contra esses dois que pregam contra o pecado, que são os oliveiras, e depois os matará e jagerão, colocarão seus corpos na praça da grande cidade, chamada espiritualmente chamada de Sodoma, que se chama Israel, Egito, onde nosso Senhor Jesus também foi crucificado. Então vai ser lá em Israel que eles vão colocar os dois corpos que eles vão assassinar. Vai ter uma perseguição igual, pra você ter uma ideia, no mundo todo atrás deles. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos nos sepulcros. E os que habitam na terra se alegrarão. Sobre eles se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Veja a maldade do ser humano. 2 oliveiras que virão e pregarão novamente, continuando pregando: se arrependa-se, deixe da feitiçaria, deixe de roubar o povo, porque a política é o poder do anticristo. O poder da nova ordem mundial será o poder do anticristo, e político, o qual todos os governos, presidentes, senadores, prefeitos, governadores, todos sem exceção, vão ter que se dobrar a esse poder político da nova ordem mundial. Então aqui nós podemos observar a maldade do ser humano. Os 2 pregadores vão pregar a verdade, a justiça de Deus, para que o povo se arrependa, mas o povo não vai se arrepender. Tanto que eles vão se alegrar depois da morte daqueles 2 que perturbaram a terra, pregando a verdade de Deus. Mas Deus vai ressuscitar essas 2 testemunhas e levará para o céu. E aí, a cada vez mais virá sentença de juízo sobre a terra, e não avivamento, como pregam os falsos mestres, que virá o avivamento. O avivamento está dentro de você.
Jesus disse que o reino está dentro de você. O reino está dentro de mim. Porque Deus é o reino. A palavra diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Deus habita em você. Não se deixe enganar pelo avivamento do engano, da carnalidade, o qual foi ensinado nessa noite. Eu espero que eu tenha trazido para vocês e vocês tenham aprendido nessa noite que nada está ruim que não possa piorar. E no dia de amanhã, é claro que Deus guarda os seus filhos, guarda a sua igreja, mas a cada dia vai se intensificar para que venha a nova ordem mundial, o reino do anticristo, aquele que se opõe tudo contra Deus, o qual você pode observar e ver que é o que tem acontecido na política global, mundial, intermédio da ONU, intermédio da unificação, do reset que está por vir aí para a humanidade. Gente, nada está ruim que não possa piorar. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo. E nós vamos prosseguir agora com a Santa Ceia, abençoando. Nós vamos dar graça ao pão, ao vinho, e assim fazer a Santa Ceia, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham aprendido nessa noite, em poucas palavras, o que eu trouxe para vocês. Amém? Paz e graça, paz do Senhor. Deus vos abençoe, no nome de Jesus.